Toda semana recebo mensagens de amigos e clientes americanos que moram no exterior e geralmente eles me fazem a mesma pergunta. Joseph, devo renunciar à minha cidadania americana? Estou cansado do IRS me seguindo para onde quer que eu vá. Estou cansado do FATCA. Estou cansado de declarar imposto de renda em um país onde nem moro. Será que devo simplesmente abrir mão de tudo? E toda vez minha resposta é a mesma: não, eu não acho que você deva. E hoje vou te contar exatamente o porquê, e mais importante ainda, o que você deveria fazer em vez disso. Porque é o seguinte, as pessoas que me fazem essa pergunta não estão erradas em se sentirem frustradas. O sistema tributário dos estados de Iowa é realmente um dos mais agressivos do mundo quando se trata de cidadãos que vivem no exterior, e a América é apenas um de 2 países no planeta que tributa seus cidadãos com base na nacionalidade e não na residência. Isso já diz tudo o que você precisa saber. Então, a frustração é completamente válida, mas a solução, na maioria dos casos, não é renunciar ao seu passaporte americano. Essa é a resposta errada. Vou te explicar o porquê. Então, deixe-me começar pelo básico, porque eu acho que muita gente não entende completamente o que significa, na prática, renunciar à cidadania americana. Porque, uma vez que você renuncia, está abrindo mão permanentemente da sua cidadania americana. Não é uma pausa, não é um sabático, não é algo que você possa desfazer se mudar de ideia daqui a alguns anos. Uma vez feito, está feito. E você não terá mais o direito de viver e trabalhar nos Estados Unidos sem um visto. Você também não terá mais o direito de votar nas eleições do Iowa. Você não poderá mais ter um passaporte americano e, se quiser visitar sua família, seus negócios ou qualquer outra coisa, terá que solicitar um visto como qualquer outro estrangeiro. E é aqui que a situação fica complicada, porque o governo do Iowa tem o direito legal de negar esse visto. Não há garantia de que você será autorizado a voltar para a América, e sob uma lei chamada Emenda Reed, o governo do Iowa pode proibir permanentemente ex-cidadãos de reentrarem no país. E acredite, isso realmente acontece, especialmente se for motivado por evasão fiscal. Agora, na prática, a emenda raramente foi aplicada, mas ela existe e já foi usada. E no clima político atual, com o aumento da segurança e da fiscalização, sobre indivíduos de alto patrimônio e conformidade fiscal, não é algo que você deva levar na brincadeira. Então, antes mesmo de chegar à questão tributária, você precisa se perguntar: eu realmente estou confortável com a possibilidade de talvez nunca mais poder voltar para a América? Que talvez eu não possa comparecer a um funeral de família, visitar meus filhos, fechar negócios em Nova York sem a permissão de um oficial de vistos dos Estados. Agora, para a maioria das pessoas com quem converso, a resposta honesta é não, elas não se sentem confortáveis com isso. Elas estão frustradas com o sistema tributário, claro, mas não estão prontas para cortar sua ligação com os Estados Unidos. Então vamos agora falar sobre o imposto de saída, porque essa é a parte que a maioria das pessoas não entende completamente até que seja tarde demais. Quando você renuncia à sua cidadania americana, o IRS trata como se você tivesse vendido todos os seus bens no dia anterior à sua renúncia. Cada ação, cada propriedade, cada participação em negócios, cada aposentadoria, tudo, absolutamente tudo. Isso é chamado de imposto de saída por marcação a mercado e se aplica ao que o IRS chama de expatriados cobertos. Você é considerado um expatriado coberto se a sua média de renda líquida, nos últimos 5 anos ultrapassar um determinado limite. Estou me distraindo porque um pássaro acabou de pousar bem em cima da câmera. Mas deixa eu continuar. Oi, passarinho. Ou se o seu patrimônio líquido, ultrapassar $2 milhões. Então, se você atingir qualquer um desses limites, o IRS vai calcular o ganho sobre todos os ativos que você possui. Se você vendesse tudo no dia em que renunciasse, você teria que pagar imposto sobre ganhos de capital sobre esse ganho presumido. Então deixe-me dar exemplos do mundo real. Vamos supor que você tenha uma carteira de ações no valor de $3 milhões com um custo original de $500 mil. Seus ganhos não realizados são de $2,5 milhões. Você teria que pagar imposto sobre isso.
Então, mesmo que você talvez não tenha vendido tudo, mesmo que não tenha recebido um único dólar, só a conta do imposto já pode facilmente chegar a $500 mil ou mais, e isso antes mesmo de considerarmos imóveis, participações em empresas, compensações diferidas e contas de aposentadoria que têm suas próprias exigências fiscais separadas e muitas vezes ainda mais rigorosas quando você sai. Agora, eu conversei com pessoas que entraram no processo de renúncia à cidadania achando que iam economizar uma fortuna em impostos contínuos e saíram do outro lado tendo pago mais em imposto de saída do que teriam pago em impostos no ZIUA ao longo dos próximos 20 anos. Isso não é hipotético. Isso acontece, e é porque as pessoas tomam a decisão baseadas na emoção, na frustração de lidar com o IRS durante anos, em vez de sentar e fazer as contas de verdade. Então, se renunciar à sua cidadania geralmente é a resposta errada, qual é a resposta certa? Bem, é aqui que fica interessante, porque a solução que a maioria das pessoas não conhece é, na verdade, muito mais poderosa do que renunciar ao seu passaporte, e não exige que você abra mão de nada. A resposta é uma segunda cidadania combinada com uma estrutura adequada, um arranjo internacional apropriado, e é assim que funciona. Você adquire uma segunda cidadania em um dos países do Caribe ou em outra jurisdição e investe em um programa para obter uma cidadania e um passaporte. São Cristóvão e Neves, Dominica, Granada, Antigua, Santa Lúcia. Todos esses são programas legais e legítimos que vêm sendo utilizados há muitos e muitos anos. Estou falando sobre evasão fiscal. Não estou falando sobre esconder dinheiro em contas offshore. Não estou falando sobre nada que seja ilegal ou que coloque você em risco com o IRS, porque, é claro, você quer dormir tranquilo à noite. Você quer saber que seus assuntos estão em ordem. Portanto, tudo o que estou descrevendo é legal. Isso é feito com orientação profissional adequada e, se for devidamente declarado às autoridades competentes, é utilizado por milhares de pessoas bem-sucedidas ao redor do mundo. Não apenas pelos ultra-ricos, mas também por empreendedores, profissionais e famílias como a sua, que simplesmente dedicaram tempo para entender como o sistema tributário internacional realmente funciona. A diferença entre evasão fiscal e planejamento tributário é a transparência. Evasão fiscal é esconder renda. Planejamento tributário é estruturar seus assuntos dentro da lei para minimizar o que você deve, e toda grande corporação do mundo faz isso. Não há razão para que um indivíduo não possa fazer o mesmo. Então deixe-me também abordar algo que aparece muito nos comentários quando falo sobre esse assunto. As pessoas dizem, tudo bem, mas eu não sou milionário, não tenho 3 milhões de dólares, não tenho uma grande carteira de ações, isso se aplica a mim? A resposta é sim, mais do que você imagina. Então, mesmo que você não esteja sujeito ao imposto de saída porque seu patrimônio líquido está abaixo do limite, a questão de renunciar ou não à sua cidadania ainda merece uma reflexão muito cuidadosa, porque o acesso que um passaporte do ZEUA oferece geralmente é valioso. O passaporte do ZEUA atualmente oferece acesso sem visto, na chegada, a mais de 186 países e é um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo. E além da questão de viagens, ele representa uma declaração de pertencimento a uma das maiores e mais influentes economias do mundo. A capacidade de viver, trabalhar e fazer negócios nos Estados Unidos da América sem restrições, sem visto, sem data de expiração, é algo de grande valor e você não deve necessariamente abrir mão disso. Portanto, antes de abrir mão disso, certifique-se de que você realmente esgotou todas as outras opções. Então, o que você deve fazer se for um americano morando no exterior e estiver frustrado com a carga tributária? Minha recomendação é sempre a mesma. Comece com uma revisão tributária internacional adequada. Sente-se com um consultor qualificado, não apenas um contador americano, mas alguém que entenda tanto da legislação tributária do ZEUA quanto de estruturação internacional. Entenda exatamente o que você deve, por que deve e quais são suas opções legais para reduzir isso. Em muitos casos, as pessoas descobrem que sua responsabilidade tributária real é muito menor do que imaginavam, porque não estavam utilizando as exclusões e créditos aos quais têm direito.
Em outros casos, uma segunda cidadania e uma mudança de residência geralmente fazem sentido, não como uma forma de escapar completamente do sistema tributário do ZEUA, mas como uma maneira de reestruturar legalmente seus assuntos e reduzir sua carga tributária total e, em um pequeno número de casos, geralmente envolvendo indivíduos de altíssimo patrimônio que não têm intenção de retornar aos Estados Unidos. Muitos geralmente querem a resposta certa, mas isso deve ser apenas o último recurso, não o primeiro. Se você quer entender qual é a resposta certa para a sua situação específica, eu ofereço sessões privadas de estratégia através da Frederick Capital. O link está na bio e na descrição abaixo e eu posso analisar suas circunstâncias específicas, sua renda, seus ativos, sua residência, quais planos você possa ter e posso lhe dar uma visão clara e honesta de todas as suas opções. Sem discurso de vendas, sem pressão, apenas uma conversa adequada sobre o que realmente pode ser possível para você se estiver considerando opções internacionais. Se você achou este vídeo útil, por favor, compartilhe com qualquer colega ou amigo americano que você tenha morando no exterior, porque essas são decisões realmente importantes e muitas vezes as pessoas tomam a decisão errada. Então, se você quiser mais informações, por favor, entre em contato comigo. O link está na bio ou na descrição e terei prazer em conversar com você sobre suas opções.